Olá, estamos começando mais um encontro, conversa com grande estilo. Tudo bom, meu amor? Tudo bem, e você? Tudo bom. E hoje nós ficamos pensando qual era o tema que nós íamos trazer. E aí nós pensamos, eu pensei, Realmente. relacionamento é um tema bem instigante, né? Tanto é que é um dos 5 pilares da mentoria Plenitude, é relacionamento, que é o propósito, saúde financeira, relacionamentos e espiritualidade. Relacionamentos é super importante para você encontrar a tua paz espiritual, para você te encontrar na vida. Necessariamente tu precisa ter relacionamentos saudáveis e a maioria das pessoas elas têm relacionamentos que puxam a pessoa para baixo em vez de fazer com que ela se eleve, né? Então esse tema é extremamente importante porque ninguém escapa de relacionamento, até os que vivem em mosteiros, monges enclausulados, eles têm o relacionamento com os seus companheiros, né? O seu superior, né? Todos têm relacionamento. O ser humano não pode viver sem relacionamento, mas tem que ser um relacionamento saudável, né? Um relacionamento onde que as partes se completem e façam crescer. Ah, Isso mesmo. Somos seres relacionais, isso. né? Estamos nos relacionando a todo momento. Então, quando a gente traz esse tema de relacionamento, não é só o relacionamento conjugal, Não, de forma mas nenhuma. também os relacionamentos que temos com as pessoas. Os relacionamentos nas empresas, né? Os líderes com os seus comandados, os relacionamentos entre a comunidade onde que você vive, o relacionamento, se você professa uma religião, dentro da religião, se você está em uma outra instituição, como que você comporta dentro desse relacionamento. Afinal, o relacionamento é um dos pilares da existência do ser humano, Sim, né? E tem que ser trabalhado assim com muita profundidade, com muita seriedade, né? Porque sim. às vezes você fica agindo de uma forma equivocada e em vez de você ter um relacionamento saudável, você tem um relacionamento conflituoso, né? E aí a gente pode trazer para o lado de por que existem os conflitos nos relacionamentos? Sabia que um dos pontos, assim, se fosse se eu não me engano, tem uma pesquisa que fala o que mais machuca a sociedade hoje é dois temas: relacionamento e dinheiro. Mas aqui esse do relacionamento é voltado muito para o casamento. Mas a gente quer trazer para um viés mais amplo, né? De você relacionar com as pessoas também. Só que você, muitas vezes, você traz reflexo para dentro do seu relacionamento conjugal, os seus relacionamentos externos. A como você se relacionava com o seu pai ou como você se relacionava com a sua mãe, você acaba trazendo essa relação para dentro do seu casamento, né? Para dentro da relação conjugal. Por exemplo, eu gosto sempre de tocar no assunto dos temperamentos. Por exemplo, o meu temperamento melancólico, ele é de um relacionamento muito difícil. Tanto é que são poucos os amigos que eu tenho na minha existência, né? São muito poucos que eu tenho um relacionamento saudável, bom e que para ambos havia uma cumplicidade, havia um crescimento, né? Já você, que é sanguínea, tem uma facilidade muito grande de relacionamento. Onde que você vai, você consegue se relacionar e de uma forma saudável. Num passado, você também é testemunha que você tentava se relacionar de uma forma como se as pessoas tivessem que gostar de você, né? E hoje não, hoje o teu relacionamento é totalmente diferente. Você leva para as pessoas luz, independente da forma como elas se comportam. E isso é muito bom, né, meu bem? Então, assim, ó, claro, nós temos o que nós trazemos
da família, da sociedade, do ambiente que nós vivemos, da escola, né? Ah, uma forma de nos relacionar. E geralmente esta forma que nós trazemos não é a mais saudável, Sim. né? A gente tem que se burilar, a gente tem que se lapidar, a gente tem que trabalhar muito a fim de que a gente consiga fazer o que você está fazendo, expandindo a tua luz, e automaticamente quando você expande a tua luz, você vai atrair as pessoas que são ávidas pelo esse conhecimento que você tem, né? Diferente de muita coisa que nós aprendemos da sociedade onde que nós viemos, da família que nós viemos, entendeu? Que às vezes os relacionamentos eles não eram tão saudáveis. Por quê? Porque a gente, qual é o primeiro espelho dentro da família? É o relacionamento dos pais. E geralmente esse relacionamento dos pais, pelo mínimo aconteceu comigo, aconteceu contigo, né? Não era um relacionamento extremamente saudável, né? Por quê? A gente não pode culpar de forma nenhuma. Eles não tiveram o acesso ao conhecimento que nós tivemos, né? Agora, para nós é imperdoável a gente absorver o conhecimento e não transmitir esse conhecimento. Não exercitar primeiro em nós É, claro. e transmitir para as pessoas, né? Inegavelmente, a gente tem que estar primeiro na gente, né? Sim. Mas é bastante interessante porque até os animais sentem a forma como você está, a forma como você se comporta, né? Eles sentem, eles têm, eu não sei se a gente pode. É uma semântica, não é? Eu semântica. acho que os animais têm semântica também, entendeu? Porque nós sim temos uma semântica e uma semântica poderosa que as pessoas às vezes não entendem, mas querem vir conversar, querem vir se aproximar. É uma coisa, né, que a gente nota agora com muito mais frequência, né? Você falando do meu caso, né? Que antes eu não tinha relacionamentos saudáveis. Sim, claro. Por quê? Porque eu buscava no outro aquilo que eu não tinha. Então, eu achava que eu não tivesse, mas eu entendi que eu tenho. Então, se eu tenho, eu não preciso ser preenchida por ninguém. Então, todos são minhas amigas, todos são meus amigos, todos merecem a minha atenção, mas eu escolho quem eu quero realmente que faça parte da minha vida hoje. Mas antes necessariamente, né? Necessariamente a gente, tudo bem, se relaciona com todo mundo, mas a gente faz o filtro, né? Sim. Porque uma pessoa que te puxa para baixo, queira ou não queira, vai tentar ofuscar o teu brilho ou tirar o teu brilho, né? Então a gente tem que ter assim um cuidado muito especial. Só que olha, o que eu observo em mim? Eu não atraio mais esse tipo de pessoa. Por que antes eu atraía esse tipo de pessoa? Sabe aquele ser que parece que está com você porque você beneficia ele de alguma forma? Pois é, porque era a minha falta que atraía aquela pessoa. Então ela acabava preenchendo algo, quando ela via que não servia mais, sabe? Ou ela mesma se afastava. Então não era algo que vinha Mas de mim. as pessoas hoje se aproximam de você porque você tem algo de importante para estar transmitindo para elas. Então as pessoas aproximam-se da gente é porque querem beber da fonte do conhecimento, da luz que a gente traz, entendeu? Isso acontece. Mas no passado, a gente corria atrás de amizades, entendeu? A gente queria estar perto de pessoas. E, aliás, é uma coisa que a gente trabalha, né? Muita gente se sente solitário rodeado de pessoas. Rodeada de pessoas. Isso a gente vê frequentemente nas famílias, né? As pessoas, os pais, os irmãos, os parentes, entendeu? Eles estão aí, mas ao mesmo tempo são solitários. São solitários. Né? São solitários, porque não é o número de pessoas que faz com que você esteja de bem consigo e com todo mundo, né? É a forma, primeiro, como você se trata interiormente, como é que você consegue dialogar com a tua própria alma para
exalar esta luz para fora, né? E a gente pode falar até do nosso relacionamento, né? A gente antes nós tínhamos um problema seríssimo, porque a minha ferida emocional atacava a ferida emocional do Amaury. A ferida emocional do Amaury atacava diretamente na minha ferida. E quando a gente começou a entender que uma coisa atacava a outra, e como partiu de mim primeiro, né, de entender que muitas vezes eu gastava, então eu tinha necessidade de comprar coisas que eu nem precisava, para eu não ter dinheiro e depender dele. E depender dele causava dor para ele, porque ele vivia naquele mundo onde não podia ter gastos sem planejamento. Tinha que ser tudo muito planejado. E outra coisa, né, meu bem, assim, ó, a pessoa que tem essa compulsividade de gastar, ela, ela recebe momentaneamente uma satisfação, mas logo Sim, dissipa. sim, mas Não é consistente. não é consistente. Mas aí também vem a sua dificuldade de achar que vai faltar. Não, não podemos comprar isso Não. porque isso falta. Quanto a isso, inegavelmente, Não, mas é isso que entendeu? eu estou dizendo. Por que que a gente brigava tanto? Mas Né? Por que que a gente brigava tanto? Nosso relacionamento era caótico antes. Porque eu inconscientemente eu praticava isso, atacava automaticamente ele reagia. Então a ação e reação causava conflito dentro do relacionamento. Hoje que a gente entende isso, a gente não se fere mais. Porque porque ambos evoluíram, né? ambos evoluíram, ambos Evoluíram, olharam para sua própria ferida, né? olhamos. Olharam para sua própria situação e hoje a gente conversa muito mais, né? Hoje a gente conversa muito mais, a gente dialoga muito mais, a gente compartilha muito mais Eu- dores e alegrias. hoje de manhã eu vi uma fala, eu achei Uhum. super interessante. O cara perguntou: Você sabe quem é que foi o homem mais rico e mais poderoso da Terra em 1835? Hum. Não, não sei. Ele respondeu: Eu também não sei. Então, para te ver, não é a riqueza, não é a importância, entendeu? Nós, daqui 100 anos, 50 anos, nós não estamos mais aqui. Quem Uhum. é que vai se lembrar da gente? Então, nós temos que viver agora na plenitude, né? Com, aproveitando tudo o que o Criador dos mundos, que Deus deu para a gente aqui, né? E não é o problema de acumular riquezas, não. É da gente se sentir bem, estar em paz, estar tranquilo, fazendo as coisas que gosta. Não que não tenha que fazer as coisas que Que não não gosta, gostam. né? Tem. Não que a gente não vai ter problemas, vai ter, mas a forma de nós enfrentarmos é totalmente diferente, né? Sim, totalmente Totalmente. diferente. E quanto mais a gente expande a nossa consciência, mais a gente vai vendo que antes a gente dava importância para bobagem, para coisas insignificantes. Não, e outra coisa, né, meu bem? Assim, ó, relacionamento. Essa questão do relacionamento, ela vai até o relacionamento que nós estamos tendo com quem está nos acompanhando, né? Há, há tempos atrás, existia uma certa temeridade de nós estarmos levando essas conversas ao ar. Hoje não, tranquilo, entendeu? Por quê? Porque a gente entende que o que nós tivemos de crescimento não pode ficar com nós, não pode morrer com nós. Nós temos que estar expandindo, nós temos que estar dando oportunidade para os outros de trilharem por esse caminho de um relacionamento saudável, né? De Não um saber relacion... que é possível, né? Dizer assim, ó, é possível ter relacionamentos saudáveis. Não olhar para o outro achando que você é a pessoa mais importante. Eu lembro uma vez, eu ouvi de uma professora, de uma mentora. Você acha que você é o alecrim dourado? Muitas vezes o outro tá falando algo e você já tá aqui, ó, já achando que é com você. Não tá falando pra mim, tá tentando me agredir. Tá me Alguém, espezinhando, né? a Mauri foi um desses. Não, tá tentando me agredir, tá falando isso pra mim. Cara, não é pra você.
Por que que você tá pegando para você? Por que que você pega para você? Quantas vezes eu levei a essa reflexão? Porque isso dói em você. Por isso que você tá pegando em você. Mas aí se pergunte, isso tá machucando a mim por quê? Veio de onde? Vai me levar para onde isso? Porque não é sobre mim, tá saindo da boca dele. Eu sou responsável pelo que sai da minha boca, não a do outro. A que saia do outro, sabe quando eu sou responsável? Quando eu pego pra mim, aí eu me torno responsável por aquilo. Mas se eu não peguei pra mim, é ela que tá falando, é ele que está falando. Não é Vai eu. ficar para ele, para ela, né? Sim, que Numa fique. boa, tranquilamente, Que né? fique assim os relacionamentos. Hoje eu fiz uma live falando sobre a paz que excede todo o entendimento, é sobre isso. Eu não preciso nem querer entender o que está acontecendo com o outro. Eu estou em paz porque não cabe a mim. Uma vez o Karnal, né? Aquele historiador, eu só estou lembrando o sobrenome dele agora, o Karnal. Leandro Carnal, isso, esse é o nome dele. Ele é um historiador, um homem muito culto, muito estudado, assim, muito estudioso. Gosto muito das falas dele. Tenho até alguns livros dele. E ele sempre fala, brinca e fala assim, ó. Engraçado que as pessoas contestam. Por exemplo, falar pra ele, você é careca. E ele realmente é careca. Ele não se ofende. Por quê? Porque ele é careca. Falar você. Aí um dia ele falou assim que tava dirigindo na estrada e um cara falou assim, seu filho da puta. Aí ele disse, eu não posso me ofender. Será que ele conheceu a minha mãe? Será que a minha mãe foi mesmo uma prostituta, né? Uma puta da vida? Aí, eu acho que você não E deve se ter tivesse conhecido. sido também? Mas ele traz para esse humor uma fala de por que que você pega para você se é uma coisa banal, porque saiu da boca daquela pessoa que talvez estava estressada, né? Tinha alguma coisa que era Sim, acontecendo cheio de problemas e extravasando para o pro outro e outro. querendo que o outro entre também É, e nesse ele jogo, né? deu risada, ele dizendo que ele nunca brigava no trânsito, porque ele nunca pegava para ele, porque se era verdade, era verdade, se era mentira, era mentira. Então, Mas isso é uma pessoa que atinge já um certo nível de serenidade, de sim, tranquilidade, né? Né? Que tem temperança, né? E aí você volta para os grandes sábios da humanidade, Lao Tse, Aristóteles. Aristóteles trabalhava muito essa questão da temperança, Platão, né? As coisas espirituais, Sócrates, trabalhando o conhecimento como um todo, né? E você vê que já naquela época também eles trabalhavam a questão do relacionamento, sim. né? Somos seres É, relacionais, né? Nós não vivemos só nesse mundo. Vivemos com pessoas, nós nos relacionamos. Mas aí tem os relacionamentos conjugais, os relacionamentos com as pessoas, com os familiares. E aí quando a gente olha para esse tema, nossa, daria uma dissertação, né? sim, sim, Para a sim, gente sim. É trazer. muito extenso. E outra coisa, como você se curar, como você ter relacionamentos saudáveis, né? Como você descobrir os relacionamentos que são tóxicos, que você, com muita elegância, se afastar desses relacionamentos tóxicos, porque eles Uhum. não vão te trazer a paz, não vão te trazer a harmonia, não vão te trazer uma construção de uma vida melhor. E às vezes a gente fica insistindo com esses relacionamentos Com esses tóxicos, relacionamentos, né? que suga sua energia, né? Tira Tudo, sua paz. Ai, mas precisa. Não, não precisa. de E forma aí nenhuma. é com a cura que eu vivi. Não tenho mais necessidade de estar com pessoas. Andréia, como você descobriu isso? Eu descobri isso dizendo basta. Basta, eu não quero mais viver isso. E quando eu dei esse basta, eu fui descobrindo tantas coisas. Eu não tinha um relacionamento saudável com a minha irmã. Eu não tinha um relacionamento saudável com a minha mãe. Então partia da origem. Partia da origem. Aí eu fui curando a origem, foi curando todo o resto. Todo o resto foi sendo curado. E hoje eu escolho quem pode estar mais próximo, quem não quero que esteja próximo. Mas eu amo todo mundo. Eu converso com todo mundo, né? Eu vou no caixa, tô no caixa do supermercado, eu tô fazendo amizade com a É, caixa. você tem muita facilidade, mas isso também é em função do teu temperamento sanguíneo, né?
Teu temperamento facilita isso. É. Não é uma virtude para você, é algo que você já nasceu com isso, né? Para mim, o relacionamento já é virtude, por quê? Porque como eu sou mais melancólico e colérico, eu sou de difícil relacionamento. Então, os meus relacionamentos eu tenho que trabalhar. Mas ó, tem um ponto aí que eu entro de novo na parte do estar machucado dentro. Antes, muitas vezes eu me punia para não conversar. Por quê? Porque eu queria abrir para todo mundo e eu sempre saía machucada. Hoje não. Hoje eu faço questão de conversar com todo mundo, porque eu tenho também um princípio. Ninguém vai passar por mim se não ouvir algo bom. O dia da pessoa muda. Por quê? Porque eu Muda escolhi. sensivelmente, né? E porque eu escolhi isso. É um presente de Deus eu ter essa facilidade? É, mas a forma que eu uso isso é uma escolha minha. Escolha sua. É uma escolha minha. Então, cada um deve escolher. Então, quando o Amaury precisa exercitar isso, é uma escolha dele. É sempre escolha. Hoje eu estava falando com a minha manicure lá. Deus nos dá dons. Se eu não transbordo esses dons, eu travo a minha prosperidade. Porque tá ali, naquilo que é mais belo e profundo da gente, que nos traz resultado. E eu estou vivendo exatamente isso. Eu tenho um dom e eu preciso transbordar ele. E se eu me nego a fazer isso, minha prosperidade trava. E isso é relacionamento, né? É relacionar com as pessoas, porque quando eu transbordo para as pessoas, eu estou me relacionando com ela. Quando eu transbordo para o meu marido, eu estou transbordando, estou usando isso, eu estou escolhendo isso. Me tornar uma esposa melhor é uma escolha, né? É uma escolha me relacionar melhor. Eu acho muito genérico quando as pessoas falam assim, casamento, que aí eu ia dizer que na sociedade, né, tem até uma pesquisa que fala que os dois sofrimentos maiores hoje da sociedade é dinheiro e casamento. Dinheiro e casamento. Tem até uma pesquisa das pessoas dizendo o quanto hoje a sociedade sofre por causa de dinheiro e por causa de casamento, relacionamento conjugal. Então, meu casamento vai ruim porque meu marido isso, a minha esposa aquilo, e aí fica jogando a responsabilidade um pro outro. E não sabe que isso também trava o fluxo da prosperidade do dinheiro. Então, uma coisa está relacionada à outra, né? Mas, meu bem, Hum. estou vendo o seguinte, eles devem estar percebendo esse barulho desse caminhão aí que está aqui Ah, na frente, será que fazendo- nós vamos conseguir? Aí, vamos voltar num outro momento, Vamos. né? Então Então, tá, foi uma vamos. satisfação estar conversando contigo com relação a relacionamentos, que é um tema extremamente importante que a gente deve dar uma atenção Maior. muito grande para o relacionamento. Isso aí, nós vemos. Tudo praticamente é relacionamento. É tudo relacionamento. Então, se o barulho continuar, nos perdoe. Não sabíamos que iam ligar logo agora. Nós vamos tentar editar um pouco para não aparecer, mas se aparecer, já nos perdoe desde já. Sentimos muito por isso. E então, nos vemos no próximo encontro. Dentro de breve. Dentro de breve, no Conversa em grande estilo. Conversa Grande Estilo com o casal Servo. Adoro! Beijo! Tchau, tchau.